Então, olá, muito boa noite, muito boa tarde, ou muito bom dia, né? Para você que está a assistir esta live, né, que estou a realizar hoje, essa palestra gratuita, aqui pelo meu canal do YouTube, né, Marcos Terapeuta, ou Espiritual Coach, também pode ser. E hoje o nosso tema é um tema bastante interessante, porque ele está intimamente relacionado com a nossa mente. Então, o título é Pensamentos Negativos. Elimine-os já. Então, nós já estivemos realizando várias palestras falando sobre esse tema da mente. Começamos pela primeira palestra, que foi programação mental, onde nós falamos justamente sobre pensamentos torturantes, pensamentos obsessivos, etc. Hoje, vamos dar um pouquinho mais de detalhes sobre esse assunto, vamos dar um pouquinho mais de ênfase sobre essa questão dos pensamentos negativos. E a primeira pergunta, ou melhor, a pergunta que eu faço para você que está a assistir esta palestra é: você acredita mesmo que os pensamentos negativos eles são seus e que você os criou? Não dê uma resposta impulsiva. Vou repetir a pergunta, e é bom que até você aponte isso, anote isso. Você acredita realmente que os pensamentos negativos são seus e que você foi que os criou? Reflita sobre isto. E, próximo do fim desta palestra, vamos responder essa pergunta. Primeiro, nós temos que entender que não existe uma causa sem um efeito, como não existe efeito sem causa. Então, nós temos que observar que tudo aquilo de ruim que acontece na nossa vida, agora eu estou falando de fatos concretos, tudo aquilo que de ruim ou de menos bom, né, acontece na nossa vida, existem três principais motivos para isso. O primeiro motivo é a falta de atenção. Você já viu, com certeza, em alguns vídeos do YouTube, aqui no YouTube, ou no Instagram, ou no TikTok também pode ser, ou até mesmo no YouTube, no Facebook, você deve ter visto vídeos onde as pessoas estão distraídas. Andar pela rua, a fazer alguma coisa, e algo de ruim ocorre. Até tem um vídeo que viralizou, né? Infelizmente, de uma senhora andando pelo passeio, no Brasil se diz calçada, né? E recebeu uma chamada, ou recebeu uma mensagem pelo seu telemóvel, pelo seu celular, e ela não viu que ali estava aberto um canto de obras, né? E ela acabou caindo e se machucando, tendo que ser levada para o hospital, né? Então, isto é um exemplo da falta de atenção. Então, se nós não estamos atentos aonde nós estamos e aquilo que nós estamos a fazer, obviamente que vão acontecer situações, vão acontecer fatos, e nós vamos estar à mercê de coisas ruins, de coisas menos boas, que vai nos acontecer. Então, o primeiro motivo para coisas negativas, coisas ruins ou menos boas acontecer na nossa vida é a falta de atenção. O segundo motivo é a imprudência. Aqui nem tanto, né? Na Ilha da Madeira, nem tanto.
mas no Brasil, em determinadas rodovias, principalmente em São Paulo, você vê a imprudência dos transeuntes, dos pedestres, ao atravessar uma rodovia cheia de movimento, com crianças, com bebês ao colo, com carrinhos de bebês. E até mesmo sozinhos. Você vê esta imprudência. E muitas vezes o que acontece, infelizmente, né, há situações fatais. A imprudência, ela está presente quando nós não estamos também atentos a nos preparar para alguma coisa. Então, vamos dizer que você e os seus colegas estão a jogar bola num terreno e a bola vai parar num galho de uma árvore. E você e uma pessoa imprudente, ela sobe, trepa nessa árvore, vai até aquele ramo e não se apercebe que a bola ela está muito próximo da beirada, muito próximo da ponta deste ramo. E que ali a estabilidade não é propícia e que ou o ramo poderá partir-se ou simplesmente vergar e a pessoa ser precipitada ao chão. Isso é imprudência. Isso é imprudência. Então você primeiro tem que olhar se há possibilidade ou não de fazer aquilo, evitando magoar-se, ferir-se ou até mesmo uma coisa fatal. Então, o segundo motivo para acontecer coisas ruins na nossa vida, ou coisas menos boas, é a imprudência. E o terceiro motivo é aquilo que nós chamamos de lei dos acidentes. A lei dos acidentes é um fato. Porque ela é aquela situação não prevista, onde não importa se você está atento ou não, e também não importa se você foi prudente ou não. É a lei dos acidentes. São coisas imprevistas. Você pode ter pego o seu carro, levado à inspeção, ele ter passado na inspeção, está tudo ok com o seu carro. Mas, em determinado dia, em determinada hora, falta-lhe o travão, né, os freios, como se diz lá no Brasil, e você bate com o carro numa árvore, ou bate numa pessoa transeunte no passeio, né, na calçada, atropela uma pessoa. Então, isso é uma lei de acidente. A princípio, com o carro estava tudo bem. Você não estava se preocupando, ou não precisava preocupar-se com o seu veículo. Uma lei de acidente é justamente um raio cair na cabeça da pessoa. Isso é uma lei de acidente. Porque existem vários lugares onde um raio pode cair. Normalmente são em árvores, né? Em arranha-céus, que aí tem até aquela antena para-raio, né? Em lugares de grande magnetismo, por exemplo, redes e cadeias de televisão e rádio, né? E obviamente que o mar, né? Então esses seriam veículos, vamos dizer assim, condutores ou atrativos de raios. A princípio, você não é. Né? Mas, como já houve também um vídeo que viralizou aqui no YouTube, de uma pessoa ter levado 2 raios no mesmo lugar. Né? Levou um raio na cabeça, caiu, depois de algum tempo levantou-se, caminhou mais alguns metros, outro raio caiu, e a pessoa voltou a cair no chão. E, por incrível que pareça, pela segunda vez levantou-se e saiu caminhando. Então, isto é uma lei de acidente.
Esta é uma lei de acidentes. Então, a lei de acidentes, ela existe. Mas a lei de acidente, ela é menos provável de atingir, de acontecer com a maioria das pessoas do que a falta de atenção e a imprudência. Mas, Marcos, você tem como objetivo, e o próprio título dessa palestra está falando de pensamentos negativos. Justamente eu começo falando isto da questão externa, para nós agora analisarmos o pensamento. Por que nós temos pensamentos negativos? Qual é a veracidade do pensamento negativo? Qual é? Há uma frase que eu até apontei aqui na minha agenda, né? Que diz: todo pensamento negativo é um engano da mente. Vou repetir. Todo pensamento negativo é um engano da mente. Mas, Marcos, eu já fui assaltado uma vez na vida. Então, o meu medo de ser assaltado novamente, se eu estou voltando do trabalho à noite, e lá na rua onde eu moro, no bairro onde eu moro, há muitas ocorrências destas, ou a gente ouve muita gente falar sobre isto. Então, é justificável que eu tenha pensamento negativo quando eu desço do autocarro ou do ônibus, como se diz no Brasil, lá na paragem, tenho que caminhar até em casa, a minha mente começa com pensamentos negativos, de assalto, etc, etc, etc. É justificável? Não. Não é justificável. Por quê? Uma coisa é o fato em si, outra coisa é a sua mente. Nós temos que separar as coisas. Uma coisa é o que está acontecendo dentro da sua cabeça, outra coisa é o que está acontecendo fora. A situação ou as situações. Então, se você desceu do autocarro e tem que caminhar alguns metros, 5 minutos, 3 minutos da paragem até a sua casa, da parada de ônibus até a sua casa, como se diz no Brasil, eu aqui tenho que falar, né, português de Portugal, português brasileiro, porque esta palestra também vai estar para pessoas do Brasil, né? Então, se eu tenho que caminhar este trajeto e não estou a ver que está acontecendo tal fato, por que eu tenho que pensar? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Vamos dizer que você está em casa, né? Você está em casa e está combinado de você, a sua esposa, com os seus filhos, de irem no fim de semana num aquapark, ou num parque aquático, ou numa praia, ou numa piscina. E em determinado momento em casa, você se pega pensando que de repente o seu filho pode se afogar, ou que uma criança pode cair na piscina e precisar de ajuda, precisar de auxílio. Volto a repetir. Uma coisa é o que está acontecendo aqui dentro, outra coisa é o que está acontecendo lá fora. Você está vendo isso acontecer? Alguém está falando com você sobre esse assunto? Você está vendo um programa na televisão que remete você para isto? E quando eu digo remete, significa que você está vendo um filme, um noticiário, uma propaganda que seja, onde alude a uma pessoa estar a afogar-se, ou a precisar de ajuda dentro da piscina, dentro do mar? Não. Então não justifica você pensar em seu filho, ou uma criança, ou alguém está a afogar-se na piscina no fim de semana. Hoje, por exemplo, sendo terça-feira, você está pensando isto em casa, sentado na sua sala, na sua poltrona.
Percebe isso? Por isso, vou repetir a frase: todo pensamento negativo é um engano da mente. Porque se a coisa não está a acontecer, se não tem ninguém falando com você sobre o assunto e não tem nenhuma imagem, ou em vídeo ou em fotografia, que aluda à situação em questão, por que você pensa? E por que quer justificar o pensamento? Entendeu? Você está no seu trabalho e você ouve, veja bem, você ouve um colega comentar. Estão a pensar em fazer redução do quadro de funcionários aqui da empresa. Veja o termo que ele usou, a frase que ele usou. Estão a pensar, eu ouvi dizer, que estão a pensar em reduzir o quadro de funcionários da empresa. E você, que está em alguns metros de distância dessa pessoa que ouviu ele dizer isto, pode passar um pensamento negativo na sua cabeça e dizer: será que eu faço parte da lista? Será que eu não vou ser demitido? Aí a pergunta que eu faço para você: por que você tem que pensar isto? Mas, Marcos, você acabou de dar um exemplo. O meu colega comenta que ouviu dizer que estão a pensar, quer dizer, quem é que está a pensar? A gerência, a administração, a chefia, né? A direção, em reduzir o quadro de funcionários. Então, vai haver demissões. Então, justifica eu pensar que eu posso ser demitido? Não, não justifica. Por que justifica? Você está fazendo alguma coisa errada? Você é um mau funcionário? Você sempre chega no vermelho dentro do ambiente de trabalho, quer dizer, em atraso? Você é o último a chegar atrasadíssimo e é o primeiro a sair? Você deixa as coisas pela metade? Você não presta atenção no que está a fazer? Você está sempre cometendo erros na sua função? Se você não faz parte desse grupo, deste conjunto de coisas negativas que eu comentei agora, por que você tem que pensar que você faz parte da lista? Esse é o primeiro ponto. Segundo, a frase que ele disse começou assim: eu ouvi dizer que estão a pensar. Se ele ouviu dizer de quem? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Amigo, vem cá. De quem é que você ouviu falar isso? Quem é que comentou isso com você realmente? E se estão a pensar, significa que não existe nenhum documento que coloque a coisa mesmo em cima da mesa e diga: olha aqui, ó, tá aqui, nós estamos já com essa proposta de redução do quadro de funcionários. Percebeu? Estão a perceber aonde eu quero chegar? Então eu já vou dizer claramente aonde eu quero chegar. A primeira forma de você bloquear, eliminar um pensamento negativo é usar a lógica. Pensar. Usar a lógica. Essas perguntas que eu coloquei agora, baseado nesta frase, baseado na questão do pensamento negativo, da paragem até em casa, da parada de ônibus até em casa, é lógica. Nós temos que usar a nossa lógica mental. Essa lógica mental é chamada de consciência. Estar consciente. Quando você faz a pergunta, você traz a sua atenção para aquele momento e para si, e não deixa a mente vagar, passear por outros lugares indevidos, que são os pensamentos negativos.
Percebe? Este é o primeiro passo e um dos mais importantes para a gente eliminar, ou melhor, bloquear pensamentos negativos. A lógica. A lógica. Mesmo que você esteja diante da televisão, que está a transmitir um noticiário sobre um cataclismo que está acontecendo em determinado local, e vem na sua tela mental, vem na sua cabeça um pensamento negativo, mas será que isso também vai acontecer aqui? É justo você pensar isto? Não. Não é justo você pensar. Não é. Você tem que ver que o planeta, a nível geográfico, ele é enorme, gigantesco, em relação a nós, em relação a um bairro, em relação a uma cidade, em relação a um estado, em relação a um país. É enorme. Está acontecendo um cataclisma lá nos Estados Unidos, por que você tem que pensar que vai chegar até você em Portugal? Ou que vai chegar até você na Polônia? Ou até mesmo mais perto? Se está acontecendo nos Estados Unidos, por que você tem que pensar que vai chegar no Brasil? Por quê? Aí você vai dizer assim, não, mas Estados Unidos e Brasil é logo ali. Logo ali? Caminhe até lá para a gente ver. Caminhe até lá para a gente ver. Saia do Brasil, de São Paulo até os Estados Unidos, vai até Nova York a pé. Vamos ver quanto tempo você demora para chegar lá. Quantos dias, quantas semanas demoraria a pé para você sair de São Paulo a Nova York? Ah, mas Marcos, não é bem assim. Então, pensa num carro. Você de carro de São Paulo a Nova York? Ah, mas é impossível. Mas vamos imaginar que tivesse. A possibilidade de você sair de São Paulo de carro, guiando o seu carro até Nova York. Quantas horas demoraria para você chegar lá? Ou quantos dias? Para você perceber que é ilógico dizer é logo ali. Portugal e Espanha é logo ali. É logo ali, depende do lugar de Portugal e depende do lugar da Espanha. Se é cidade de fronteira, aí sim eu concordo que é logo ali. É só você atravessar a linha e já está lá. Né? Mas de Lisboa a Madrid, com certeza, tem muito para andar. Então não é logo ali. Só para vocês terem uma ideia, aqui na ilha onde eu estou, que é a Ilha da Madeira, em Portugal, isso eu estou falando agora com o público no continente português ou no Brasil, nós podemos estar vivendo 4 climas, 4 estações, em pontos esporádicos da ilha. Podemos estar vivendo. Ou estar a viver 2 climas diferentes num extremo ou outro da ilha. Podemos estar. E é uma ilha. Então, o logo ali não é bem assim. Então, nós temos que usar a lógica. Esse é o primeiro passo. Agora, vamos para aquela questão que eu coloquei no início, né? Antes de irmos para aquela primeira questão que eu coloquei. Então, nós temos que entender que quanto mais você pensa, valoriza, quanto mais você se identifica com aquele pensamento negativo que vem na sua tela mental e você não bloqueia pela lógica, você se torna escravo do pensamento. Porque ele vai sugar a sua energia mental, depois a sua energia emocional e até a sua energia física. Há pessoas que ficam prostradas literalmente, quer dizer, perdem capacidade de ânimo, de vontade, o corpo fica
né? Sem energia para trabalhar, para fazer as coisas. Mas primeiro veio o desgaste aqui, depois o desgaste aqui, até chegar no físico. Então você tem que bloquear o pensamento negativo aqui, para não chegar no emocional, para não afetar o físico. Para não afetar o físico. Eu lá no Brasil estive diante, frente a frente com uma pessoa que fez parte de um grupo, né, que foram sequestrados por índios. Lá no Brasil tem certas regiões que tem índios. Índios que vivem lá na sua região, né, que não tem total contato com a sociedade, com a cidade grande. E eles foram sequestrados, um grupo de homens foram sequestrados por índios que começaram a exigir do governo federal, né, do Brasil, uma intervenção sobre um assunto lá qualquer. Esse homem, depois que foi resgatado, depois de dias, de semanas que foi resgatado, ele começou a fazer hemodiálise. Para quem não sabe o que é, ele teve que começar a ir a um hospital e lá, através de máquina, ele passar por um processo de limpeza do seu organismo, porque os rins não funcionavam mais. E isto é uma consequência do pensamento de medo, porque eles eram diariamente e várias vezes ao dia ameaçados de morte. Os índios diziam: eu vou te matar, eu vou te matar. Sem comer direito, sem beber direito. Né? Então, ele desenvolveu um problema renal, que tinha que fazer hemodiálise. Entende? Então, tem que trabalhar aqui para não chegar aqui e depois afetar o físico. Porque se chegar aqui, vai afetar, no mínimo, garganta e sobe para os ouvidos, coração, pulmões. E esta é a parte. Mas pode ir para qualquer órgão de choque, como a gente diz. Órgão de choque são órgãos frágeis dentro do nosso organismo, que tem uma baixa taxa de energia vital. Isso é real. Os japoneses desenvolveram um aparelho que mede esta taxa de energia vital, né? Que o nome é Raku. E também são órgãos que têm uma baixa taxa de imunidade, de defesas naturais, imunológicas do organismo, naquela área, naquele órgão, naquele sistema. Então são chamados de órgãos de choque. Tá? Quando nós massificamos uma coisa aqui, que passa para o emocional e aí depois explode no físico. Isso não é metafísica apenas, isto é física, é lógica. Tá? Então nós temos que avaliar isso, temos que analisar estas coisas. Então, o outro passo então a pergunta que eu fiz no início foi: você acredita que os pensamentos negativos são seus? E que foi você que os criou? Se você acredita, deve avaliar melhor as coisas. Porque grande parte dos pensamentos negativos que nós temos, eles foram implantados em nós. Uma criança não nasce com medo de barata, uma criança não nasce com medo de aranha, uma criança não nasce com medo de escuro, uma criança não nasce com medo. Não nasce com medo. Mas adquire o medo, interioriza o medo. Ela só vai nascer com medo se a mãe, durante a gestação, for colocada diante de uma situação ou massificar mentalmente
uma situação de medo. Aí essa criança interioriza o medo, mas ela não nasce com o medo. O medo irá se manifestar depois, diante de circunstâncias que vão trazer à tona do inconsciente desta criança para a manifestação física, ou manifestação psicológica ou emocional, certo? Mesmo que seja isto adquirido durante a gestação, mas em geral é implantado na criança durante a formação da sua personalidade. Então, a mãe que tem medo, ela, diante da situação do medo, ou geradora de medo, ela transfere para a criança. Transfere porque a criança olha a mãe naquele estado de pânico, naquele estado de medo, naquele estado de choque. Ela transmite isso para a criança. Ou o pai, ou a irmã mais velha, ou os irmãos, ou a tia, ou o tio, ou o avô, ou a avó. Tudo vai depender, sabe do quê? Da importância dessa pessoa na vida daquela criança. É isso que vai depender. É isso que depende. Para ela ser tocada no seu emocional, ser tocada no seu psicológico e interiorizar aquilo como uma verdade, como uma realidade. Percebe? Então, os pensamentos negativos não são seus e não foi você que criou. Mas, Marcos, e se fui eu que passei por uma situação que a minha mãe não passou, meu pai não passou, minha tia, meu tio, meu avô, minha avó não passaram por aquela situação? Então, eu não criei esse pensamento negativo? Não, porque você passou por uma situação. Passar por uma situação não é pensamento negativo. É fato, é realidade. Só passa a ser pensamento negativo depois que a situação já passou, já aconteceu. Aí você, horas depois, pumba, traz o pensamento, que é a lembrança do fato e da situação, e revive isso no seu interior, fazendo com que haja todo um processo físico, orgânico, hormonal, dentro do seu organismo, de sistema nervoso. É outra coisa. Já não é mais um fato. Dias depois, semanas depois, meses depois, anos depois, entende? Aí é pensamento. Não foi você que criou, certo? Mas você está a alimentar o pensamento, que é a memória de uma situação. É diferente já. Entendeu? Então nós temos que sempre separar as coisas. Então, qual é a outra forma de eliminar o pensamento negativo? É você trabalhar o pensamento negativo. Uma técnica fantástica, utilizada em hipnose clínica, em auto-hipnose prática e clínica, também, pode-se dizer, em PNL, Programação Neurolinguística. E em algumas técnicas de coaching, é você fazer a anulação. Então, você tem na sua mente um pensamento negativo. Está aqui o pensamento negativo. Certo? Você tem que, de olhos fechados, como se estivesse a fazer uma meditação, vamos chamar assim, você vai dar uma forma a este pensamento negativo. Ah, mas eu já tenho a forma do pensamento negativo. É a situação, é a lembrança que eu tenho. Ok. Mas dê uma forma geométrica a esse pensamento negativo. Você já está, de uma certa forma, a se deslocar da cena negativa para colocar um objeto que podemos chamar de neutro. Caso contrário, volto a repetir. Se você se identifica com o pensamento, você está a massificar o pensamento, está a fortificar o pensamento, a alimentar o pensamento e se torna um escravo do pensamento negativo. Então você tem que primeiro sair do quadro,
sair do pensamento negativo. E agora, dá uma forma a esse pensamento. É um triângulo? É um losango? É um círculo? É uma bola? É uma esfera? É um quadrado? É um cubo? Qual é a forma que você dá ao pensamento? Deu a forma? Ok. Qual é a cor que você vai dar para este pensamento? Negativo, estou falando. Aí você dá a cor, então você imagina o objeto, forma e a cor que você deu para ele, representando negatividade. Ok? Tira. Agora, você vai imaginar, rapidamente vai imaginar, né? Durante aquele momento, vai rapidamente imaginar o contrário do pensamento negativo. O que é o contrário do pensamento negativo? Vamos dizer, eu desço do autocarro, do ônibus, naquela paragem, né? Naquela parada, como se diz no Brasil, e tenho que caminhar até em casa. O que caracteriza o perigo? É noite, tem uma luz ou outra na rua, com uma certa distância muito grande, de um poste a outro, fica na penumbra ou até mesmo quase na escuridão. Então você vai imaginar o quê? Que aquele trajeto está totalmente iluminado. Ou que você não precisa voltar para casa à noite, é dia, tem sol. Tem pessoas a andar na rua, onde você não precisa estar só ali naquele momento. Isso é você colocar o contrário do pensamento negativo, da cena negativa, da imagem negativa na sua tela mental. E, então, o que você vai fazer? Vai dar agora uma forma a esta imagem, a este pensamento negativo. Uma forma geométrica. Pode ser a mesma forma geométrica do pensamento negativo? Pode, não tem problema. Pode, porque você vai diferenciar pela cor. Então, qual seria a cor desta forma geométrica que agora é positivo? Aí você coloca uma cor que representa algo bom, algo alegre, algo feliz, algo positivo. Ou calma, tranquilidade, serenidade, paz, como você quiser. E aí você vai agora trazer os dois objetos na tela mental. Aquele que tem aquela forma geométrica, com aquela cor que representa negativo, e aquele que é a forma geométrica, que tem uma cor que representa o pensamento positivo. E você simplesmente olhando os dois, olhos fechados, dentro da sua mente, você vai imaginar que eles estão a subir, a se elevar, na mesma altura. Quando chegar bem acima de você, na tela mental, olhos fechados, você imagina que agora um junta-se ao outro. E quando se juntam, neutralizam-se totalmente e desaparecem. Ou você pode dar outra cor, fica só uma luz, por exemplo. Não tem mais objeto, é só uma luz. Isso é uma técnica de neutralização de pensamentos negativos. A gente chama de anulação por contraste. Quer dizer, eu tenho aquilo que é negativo, coloco a antítese que é positiva, dou forma, dou cor, e agora eu neutralizo. Isso é uma técnica que você pode utilizar várias vezes. Durante o dia, vem aquele pensamento, você já pega a forma, pega a outra rapidamente, não demora nem 5 minutos para você fazer isto. Vem de novo o pensamento, pega de novo, vê as duas formas, eleva. É rápido, você pode fazer isto rápido, várias vezes. Entende? Isso é uma técnica que dá muito certo. Mas, volto a repetir, o mais importante é lógica.
Você pensar com lógica, certo? Então era isso que eu queria transmitir para vocês hoje, rapidamente, nessa palestra gratuita sobre pensamentos negativos. Elimine-os já. Claro que existem várias técnicas que nós podemos utilizar. Você pode estudar programação neurolinguística, eu até tenho o meu curso de PNL, né, se você quiser fazer, é só entrar em contato e solicitá-lo. Você pode procurar o livro Mindfulness. Você vai encontrar vários livros dentro desta área que podem lhe ajudar também nesse processo. E existem as meditações também aqui no YouTube, que você encontra, que também vão ajudar neste processo. Mas utilizando estas duas questões que eu coloquei aqui, a lógica, o pensamento lógico, né? Você refletir, avaliar, analisar, e a técnica esta de neutralização, com certeza isso já vai ajudá-la muito em você vencer os pensamentos negativos, ok? Claro, não interessa se você é religioso ou não é, mas a gente ter confiança e fé em algo superior, em algo elevado, também ajuda muito, claro, né? Tá bem? Então é isto. Meu nome é Marcos, né? Terapeuta Marcos, ou Espiritual Coach Marcos. Estou à disposição de você, né? Você deixa aqui uma mensagem, faz um comentário, melhor dizendo, né? O que você achou interessante nessa palestra, o que você gostou, que tema você até gostaria que eu viesse abordar no futuro aqui com vocês. E também, claro, né, se você deseja aprofundar alguma coisa nesse sentido que estamos a falar aqui, também pode colocar nos seus comentários, solicitar um apoio, uma orientação, que através de uma terapia nós podemos ajudá-lo, né? Aí você solicita, nós podemos fazer uma terapia propriamente dita, né? Eu tenho o meu método que é transformação pessoal, o nome do método, onde dentro desse método nós trabalhamos a sua mente, trabalhamos o seu emocional, trabalhamos a sua energia para equilibrar, para harmonizar, para fazer uma limpeza, para fazer uma reestruturação interior. É só solicitar, entre em contato, que depois eu entro em contato diretamente com você, através de uma mensagem, através do Instagram, ou através do Facebook, numa mensagem privada, a gente conversa e esclarecemos as coisas e como você pode se aproveitar deste método, mesmo que seja uma consulta online. Hoje em dia, pessoal, nós temos que sair daquela caixinha tradicional, né? Eu só vou fazer terapia se eu entrar num consultório e tiver a pessoa presente, etc. Se eu estou aqui com você, através de uma videochamada, por exemplo, eu estou com você. Eu estou acompanhando você. Qualquer coisa que for necessária, eu estou ali para dar o apoio para você. Então, consultas online dão grande resultado, sim. Existem clínicas onde os médicos estão a fazer isto, dando consulta online. Há médicos que estão também a fazer isso, e não é apenas em Portugal, no Brasil, em todo o mundo. Okay? Então, temos que mudar um pouquinho aquele velho padrão. Temos que sair da caixinha e ver que o mundo está a mudar. Muito obrigado, felicidades, paz e muita alegria no seu coração. Obrigado.